Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. São Mateus, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 6. Preciosos ouvintes, nesta leitura que nós acabamos de ler, nós encontramos que Jesus, ele é apresentado como rei. O Sermão do Monte é a plataforma do reino. Ele não descreve a vida do mundo, mas a vida daqueles que fazem parte do reino. Somente uma pessoa que é humilde, o que nós acabamos de ler, somente uma pessoa que é humilde de espírito e reconhece os seus próprios pecados e chora por eles e se submete à soberania de Deus, pode ter fome e sede de justiça. O profeta de Deus para esta era pregou a mensagem com o título Sede. E ele diz que é normal nós sentirmos sede. A pessoa que não tem sede está fora do normal. A pessoa que tem apetite para comer é o normal. Mas não é normal aqueles que não sentem fome. E nós tentaremos falar um pouquinho sobre o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Falaremos então sobre esse apetite pelo alimento do céu. Que tipo de alimento, então, nós devemos ter apetite? A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é material. O que você mais deseja, o que a sua alma mais anela, qual é o fundo que está clamando, qual é o seu prazer, qual é a sua necessidade. O povo de Deus, ele tem um clamor, tem um sentimento para se encher com as coisas que são espiritual. Os cristãos aspiram às coisas mais excelentes. Eles buscam em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus. E depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro buscar a Deus. Primeiro alimentar a sua alma. Nutrir a sua alma com palavras de vida eterna, alimento espiritual em seu devido tempo. Então devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, justiça diante de Deus. Essa justiça perfeita de Deus. Nós devemos ter esse sentimento, essa sede, bem-aventurada aqueles que têm sede de justiça de Deus. E aquele que reconhece que é pecador e que como pecador é injusto e portanto está condenado junto ao trono de Deus, o nosso Salvador, esse tem fome e sede de justiça. Billy Roberts, um grande evangelista nos Estados Unidos, ele sentiu a necessidade de alimentar a sua alma, nutrir a sua alma.
o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, o desejo de parecer com Cristo, de ter a estatura de um varão perfeito, de ter o selo de Deus, amigo ouvinte, o selo de Deus para a sua vida, é ser batizada com o Espírito Santo. O que é ser batizado com o Espírito Santo hoje? É crer em toda a palavra, é obedecer toda a palavra. A obediência total à palavra de Deus te dá aí o selo, a garantia de um cristão genuíno. E esse desejo de ser justo, ele tinha esse desejo. Ele foi para o milharal, ali ele fez um círculo e entrou para dentro desse milharal, e ele expressou: Senhor, se o Senhor não me der o Espírito Santo, eles vão encontrar aqui nesse círculo, no meio desse milharal, um monte de ossos secos. Quer dizer, ele estava decidido. Ele só sairia dali quando ele tivesse essa experiência que realmente ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Hoje nós cantamos: eu quero mais e mais e mais de Cristo. Quanto mais nós alimentamos, mais nós desejamos nos alimentar a nossa alma, nutrir a nossa alma. Esta fome. Então ele tinha aquela experiência, ele tinha essa decisão. O desespero que ele tinha era de ser cheio do Espírito Santo. Esse desejo de ser justo. Ele deseja ter sua iniquidade perdoada. Ele está clamando, buscando por salvação. Mas como um homem pode ser justo diante de Deus? Ele jamais estará satisfeito até que creia que Jesus foi feito, tornou a forma humana, o próprio Deus aqui na terra. Ele se humilhou, tomou a minha forma, tornou a sua forma, ele se fez homem, o próprio Deus. E você precisa hoje simplesmente aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, se humilhar e reconhecer que você precisa alcançar o perdão para os seus pecados. E quem pode perdoar os nossos pecados? Jesus Cristo, aquele que é o único que perdoa pecado. Então Jesus ele tomou essa forma humana, o próprio Deus tomou a forma humana para te trazer o que? A justificação, trazer o que? A santificação, e trazer o que o topo, que é o batismo com o Espírito Santo, trazendo para você a redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele jamais estará satisfeito até que compreenda que Cristo morreu em seu lugar. Quando Jesus Cristo estava dando brado ali na cruz do Calvário, ele estava pensando em cada um de nós. Foi por você, foi por mim. Em seu favor, ele levou sobre o seu corpo todo o pecado, encravando na cruz ali a sua dívida e comprando na cruz a sua eterna redenção. Olha, sem dinheiro e sem preço, foi o preço que custou. Sem dinheiro e sem preço, Cristo é a nossa justiça. O mais fraco dos crentes que crê em Cristo tem tanta justiça de Cristo como o mais forte dos santos. Aí você pode dizer: digo fraco, forte sou, quando você tem essa experiência que Deus mora em você, que Deus caminha através dos seus pés. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. É Cristo em você, é Cristo em mim, é Cristo em nós, a esperança da vida eterna, a esperança da glória. Quanto mais você alimentar da palavra de Deus, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai alcançar fé genuína, a fé de Jesus Cristo. Mas é ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa não.
Você precisa ter o Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É somente em Cristo que nós podemos caminhar por esta dimensão e não sermos enganados. Então, nessa hora você entenda que é apressante você ter o Espírito Santo. Não é qualquer alimento que você vai comer que vai matar a sua fome, o seu desejo de alimentar a sua alma. Você já viu, às vezes você come determinada comida, aquilo te faz mal, seu estômago fica inchado. Ao invés de você se sentir satisfeito com aquele alimento, aquilo te prejudica. Por isso, não é qualquer coisa. Os seus ouvidos não podem ouvir qualquer tipo de mensagem. Satanás está aí campeando, trabalhando nesta última era, a era de Laodiceia, que se diz rica, que se diz ter tudo, mas ela não sabe o que ela é, as características desta era laodiceiana. Mas aonde nós vamos encontrar a totalidade da vida cristã? Aonde vamos saciar a nossa sede? Venha saciar a sua sede. Venha beber desta água da vida. Esta fonte está jorrando, água da vida. Beba desta água. Beba-se de Jesus Cristo. E aí você vai encontrar a sua perfeição. Aí você vai encontrar a estatura de um varão perfeito. Aí você vai sentir uma pessoa completa. Cristo é a fonte da vida. Não precisamos dessas cisternas rotas. Quem nele crê tem uma fonte de rios de água viva. Essa justiça de Cristo, ela é gratuita. É sem dinheiro e sem preço. O pão da vida é de graça. A água da vida é de graça. Isaías capítulo 55, versículo 1. Anote aí também Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Então nós devemos ter o apetite pela justiça implantada, ou seja, uma vida nova com Deus. Nova vida. Os que estão em Cristo são nova criatura. Não é suficiente saber que os nossos pecados estão perdoados. O primeiro passo é arrepender. Dá o primeiro passo, justificação. Dê o primeiro passo, arrependa de seus pecados. Aceite a Ele como seu dominador. Identifique no corpo do Senhor Jesus Cristo. E se você é filho de Deus, se você aceita Ele como seu suficiente Salvador, por que então você não quer receber a marca de Deus, o selo de Deus? Receber aí o nome, ser invocado no nome desse Deus que nós estamos anunciando. O meu Deus, o nosso Deus, Ele tem um nome. Então o primeiro passo é ser lavado, é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não para por aí, isso continua. Você precisa continuar alimentando, você precisa continuar saciando a sua sede. Pois ainda há uma fonte de pecado dentro do nosso coração, e águas amargas fluem constantemente desta fonte. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ser transformado. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muita a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ó povo de Deus, nesta hora abandone todos os credos e dogmas, abandone todos os conhecimentos de teologia. Do que isto vai servir para você? Todos os quadros, todos os diplomas que você tem, toda essa letra. O que adianta um fogo
pintado na parede, quando esse fogo não aquece. Esse fogo pintado na parede não está aquecendo, levantando e tirando da história a experiência. Você precisa ter uma experiência que realmente você é um eleito, você é um filho de Deus. Você precisa ter esta experiência, que Deus te chamou, que você está nas mãos de Deus. Crescendo, justificação, dê um passo a mais, santificação, dê um passo a mais, batismo com o Espírito Santo, um passo a mais, fé, um passo a mais, virtude, um passo a mais, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você precisa continuar alimentando. A fome está aí, você alimenta hoje, mas você tem toda a vida pela frente para sobreviver. Todos os dias você tem uma porção. Por isso que um cristão, ele ama orar. Um cristão, ele tem uma vida de oração por prazer. Um cristão, ele gosta de estar no tabernáculo. Um cristão gosta de estar em companheirismo com os irmãos, ouvindo a palavra, nutrindo a sua alma, tendo alegria. Um cristão, ele ama estar na congregação, ele ama ter companheirismo, ele ama estar assentados em lugares celestiais, estar véu adentro a palavra de Deus. Aonde está a alegria da salvação? Aonde está o nosso prazer? Aonde está a nossa alegria? Quem tem fome e sede de justiça, aspira às coisas do céu. Chegou o tempo de nós pensarmos, chegou o tempo de buscar as coisas que são lá de cima. Vamos deixar de lutar, de estar buscando das coisas que são daqui de baixo. Nós somos a igreja universal do reino de Deus, somos nós. Nós estamos buscando primeiramente as coisas que são de Deus, abrindo os canal da bênção para sermos prósperos em todos os sentidos, sermos prósperos espiritualmente, sermos prósperos materialmente. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e não ter Deus ao nosso favor? Você não ter um memorial ao seu favor? O que adianta nós estarmos fazendo uma obra para Deus, mas fora das Escrituras, fora da revelação da palavra de Deus, fora da humildade, fora da mansidão, fazendo uma obra para Deus, mas apartando dessa simplicidade que é em Cristo Jesus? Voltemos ao original, voltemos à palavra original. Deixa Deus restaurar a sua fé através dessa programação de rádio. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Volta-te, arrependa-te, busque. A sua alma está clamando pela verdade, é porque há uma verdade. A sua alma tem sede de Deus, há Deus para saciar a sua sede. Você ouve a palavra e você dentro do seu coração está desejando, falta-te uma coisa, ainda falta alguma coisa. Então continue dando uns passos mais, continue lendo a sua Bíblia, continue buscando estímulo da revelação, prazer, alegria, certeza, convicção. Olha, precisamos ter convicções reveladas daquilo que nós pregamos e cremos, porque nós vivemos em dias maus, onde, se possível, nenhuma alma se salvaria. Há tantos pensamentos, há tantos que estão cocheando em dois pensamentos, há tantos que estão ouvindo somente um barulhão, há tantos que estão andando, servindo a Deus, mas não estão preparando a sua vida espiritual, não estão cuidando do seu azeite, não está armazenando o alimento. Vamos armazenar o alimento em nossas casas, alimento espiritual.
Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ter mente pura, um coração puro, uma vida pura. Ele anela subjugar o orgulho e ter vida certa com Deus. Estando certo com Deus, estando certo com Deus, estando certo com Deus, você estará certo com os homens. Você obedecendo a Deus, não vai ser difícil para você obedecer às leis, desde que não comprometa a sua vida espiritual. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Eu quero mais. Continue desejando mais. Ele está satisfeito, ele é agradecido, mas nunca é saciado. Ele ama, sim, mas ele quer amar mais. Ele crê, sim, ele crê, mas ele deseja crer mais. Por isso essa é a nossa oração: Senhor, tira toda a incredulidade, tira todo o pecado. O que separa nós de Deus, o que separa Deus do homem, são os nossos pecados. O que faz uma separação, uma morte, é nós permanecermos no pecado, permanecermos na incredulidade. Mas abra o seu coração, seja humilde, tenha humildade para ouvir a palavra, para aprender, para crescer. Esse desejo de ser saciado. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você estuda a palavra de Deus, por mais você vai desejar ouvir mais. Você fica contando a hora para chegar a hora de ouvir uma programação de rádio. Você fica contando as horas para estar na igreja. Quanto mais você estuda a palavra, mais você deseja crescer. E você obedece. Sim, você é obediente. Você obedece o seu pastor. Você respeita o seu pastor. Você tem temor de Deus. Sim, mas dentro do seu coração você quer mais. Você sempre está dizendo: Senhor Jesus Cristo, ajuda-me na minha incredulidade. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Arrependa-te, volte. Lembra onde você deixou Jesus e venha saciar a sua sede. Venha beber desta água. Venha alimentar da palavra do dia. Venha ouvir a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E você estará alimentando de uma palavra do dia. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha alma estava triste ao mexer.